Olá, gurizada! Nós vamos continuar o estudo dos logaritmos, mas antes disso eu quero chamar atenção para um exercício que nós resolvemos na nossa última videoaula, na parte 2, no finzinho, que é essa questão que eu comentei, que quando tiver um log, um logaritmo dentro de outro, sempre nós devemos começar por fora, né? Isso eu quero destacar que deve ser feito quando se tratar de uma situação assim, uma equação logarítmica. Quando tiver uma incógnita, uma letra no meio da expressão. Vamos supor que não seja uma equação, que seja um log dentro de outro, porém só números. Aí a conduta será diferente. Nós precisaremos começar pelo miolo e resolver então de dentro para fora, tá? Então, se não é uma equação, se são só números sem letra, tu começa lá pelo miolo. Porque como que eu vou calcular os outros logaritmos se eu não souber o miolo? Se aqui fosse um número, né? Como é que eu ia calcular esse log sem ter resolvido o do miolo primeiro? Ok, gente? Eu me dei conta que eu não falei isso depois que eu já tinha gravado a nossa última videoaula. E eu deixei então para chamar atenção agora no início, porque isso é algo bem relevante, tá? Vou repetir então. Se tiver letras, que nem nesse caso, é uma equação, então eu resolvo sim, de fora para dentro, como eu comecei aqui. 3 na 0 igual a isso. Porém, se fossem só números sem letras, aí devemos começar pelo miolo e ir sempre de dentro para fora. Caso tenha 3, 4 logaritmos, enfim, aqui são 2. Se aqui fosse um número, resolveria esse primeiro para depois resolver esse outro, tá? Muito bem, então vamos para a nossa parte 3. Nós vamos resolver mais uns exercícios para reforçarmos o que vimos na aula anterior. Aqui eu quero saber quem é o valor da expressão A. Então, a expressão A é log de 8 na raiz de 2, mais log de 0,2 na 5, mais log de 1000. Eu tenho uma expressão, não é uma equação, é uma expressão em que eu tenho 3 logaritmos para calcular. Nós vamos calcular cada um separadamente, ok? Esse log de 8 na base raiz de 2, o 8, eu coloquei 2 na terceira e a raiz de 2 tiramos da raiz 2 na 1/2. No momento que esse aqui é igual a esse, o logaritmando e a base são iguais, podemos já usar propriedade. Dividimos os expoentes, 3 por 1/2, multiplica o numerador pelo denominador invertido, que dá 6. Então, esse primeiro dá resultado 6. Agora, log de 0,2 na base 5, 0,2, transformei em 2 décimos, deixei o 5 porque não tenho o que fazer. 2 décimos, simplificamos a fração, fica 1/5, 5 na menos 1. Por propriedade, esse igual a esse, resultado menos 1. Só falta esse. Gente, percebam que nesse caso a base não aparece, né? Quando isso acontecer, que a base não aparece, e aqui tu tem LOG, log, e a base não aparece, é porque ela vale 10. Então, sempre que a base não aparecer e tu tem LOG, é porque a base vale 10. Então, eu sei
que 1000 é 10 na terceira, a base é 10, esses dois são iguais, resultado 3. Agora eu substituo, isso aqui é 6, esse logaritmo é menos 1, encontramos, e o terceiro dá resultado 3. 6 menos 1, 5, mais 3, resultado final 8. Vocês perceberam que eu usei propriedade para resolver e não igualei a x cada um e usei a definição como poderia ter sido, né? Eu fiz só por propriedade. Outro exemplo, vocês imaginem calcular essa expressão, olhar para essa expressão sem as explicações que eu dei. Pareceria algo assim muito difícil, né? No entanto, a gente vai ver que dominando as propriedades sai bem tranquilo. Eu tenho aqui log de 1 na 21, vamos calcular separado, depois faremos esse e esse. Logaritmo de 1 na base 21, que vocês lembram? O logaritmo de 1 em qualquer base é 0, né? Então, isso aqui vai dar resultado 0. Esse logaritmo, com certeza, qual é o resultado? Vocês se animam a dizer? 4, porque este é igual a esse, o resultado é 4. Aqui, alguém poderia pensar, meu Deus, log de π na base π. Só que esse sendo igual a esse, a gente sabe que dá resultado 1. E aqui, gente, exatamente a situação que eu comentei no início dessa nossa aula de hoje. Eu tenho um logaritmo, de um logaritmo não tem letra. Então, neste caso, vou começar pelo miolo. O logaritmo de 3 na 10 na base 3, como esses dois são iguais, o resultado vai ser 10, né? Vamos ter, assim, log de 10. A base desse não aparece, quer dizer que ela vale 10. Log de 10 na base 10, resultado 1. Vocês viram? Sem escrever nada, só de olhar para os 4, a gente já conseguiu dar o resultado. Esse aqui é logaritmo de 1, que é sempre 0. Esses dois sendo iguais, o resultado é 4. Esses dois sendo iguais, o resultado é 1. E esse aqui, isso aqui do miolo dá 10, fiquei com log de 10, a base não aparece, quer dizer que é 10, e log de 10 na 10 é 1. E essa soma dá resultado 6. Muito bem, aqui nesse próximo exemplo, nós temos 3 situações para calcular, adiantando que lá nas propriedades fundamentais, na primeira tela das propriedades fundamentais, eu tenho uma potência em que essa base é igual a essa, resultado disso aqui será 13. Esse segundo aqui é uma potência, aqui a base não aparece, quer dizer que ela vale 10. 10 aqui e 10 aqui, o resultado é 4, e aqui é que nós vamos ter que dar mais uma atenção, né? Uma atenção especial, porque não vai sair tão direto assim como os dois primeiros saíram. Então, o resultado aqui é 13, o resultado aqui é 4. Aqui a gente vai ter que dar uma trabalhada, né? Eu tenho uma soma no expoente, então eu começo abrindo a potência, 2 na terceira vezes 2 na log de 7 na base 2. Agora, 2 na terceira é 8 e o resultado disso é 7, né? Porque esse é igual a esse. Então, podemos escrever a nossa próxima linha, 2 ao cubo é 8.
O resultado disso é 7. Primeiro multiplica para depois somar. Não esquece disso. Resultado dessa expressão é 73. Qual é o valor de 8 elevado na log de 5 na base 2? Percebam, gente, que esse não é igual a esse, então eu não posso dizer que é 5, tá? Será que eu tenho como conseguir um 2 nessa base e um 2 que eu já tenho aqui? Posso conseguir no lugar do 8 algo que tenha base 2? Claro, porque 8 é uma potência de 2. Então, eu vou começar substituindo o 8 por 2 na terceira. No lugar do 8, eu coloquei o 2 na terceira. Tudo está elevado na log de 5 na base 2. Eu só troquei 8 por 2 na terceira. Nesse momento, o que nós vamos poder fazer? Eu tenho aqui uma potência de potência, vamos conservar a base, queridos, e vamos multiplicar os expoentes. Ou simplesmente eu troco a posição desses dois, ó. Eu trago o log de 5 na base 2 para dentro e levo o 3 para fora. Posso fazer isso porque a ordem dos fatores não altera o produto. Totalmente válido eu fazer isso. Com isso, esse ficou igual a esse. E o resultado disso agora é 5, que vai ficar elevado na 3, 5 na 3, 125. Então, esse exercício, ele é um exercício simples de fazer, mas ele teve uma pegada legal, né? Sem se dar conta dessas estratégias, provavelmente alguém não faria essa questão, né? Mas agora vocês já sabem que podem fazer essas estratégias na hora de resolver. Quer saber o valor do x? Quer saber o valor do x? Nós temos aqui uma equação com um log de cada lado e a base é a mesma. Então, essa é aquela situação que nós cancelamos os logs e igualamos os logaritmandos. Ao fazer isso, ficamos com x igual a 2. Eu devo agora obrigatoriamente fazer a verificação, substituir o 2 aqui e aqui, para ver se realmente está tudo ok. Ao substituir o 2 aqui, ficamos com 5. Ao substituir o 2 aqui, ficamos com 5. Primeiro membro igual ao segundo membro, ok. Satisfaz as condições de existência, então realmente para o conjunto solução vai o 2. Gente, eu quero chamar a atenção também que tu só pode cortar quando tiver um só log de cada lado. Vamos supor que aqui eu tivesse uma soma com outro logaritmo. Mesmo que ele tivesse base 5, eu não poderia sair cortando, tá? Se depois disso aqui tivesse uma soma com outro logaritmo, eu não poderia sair cortando. Só posso cortar, como eu fiz aqui, quando eu tiver um só log no primeiro membro, um só log no segundo membro, ambos com a mesma base. Senão, não pode. Eu tenho que ter um log de toda a expressão nada fora e aqui também um log de toda a expressão nada fora do parêntese, somando nem subtraindo. Assim eu posso cortar, de maneira que apareça diferente, eu não vou poder sair cortando.
quero falar para vocês essa história que eu comentei, que quando a base não aparece é porque ela vale 10. Se eu pegar todos os logaritmos de base 10, eu formo um sistema de logaritmos decimal, um sistema decimal. Então, o que são logaritmos decimais? São logaritmos que possuem a base 10. E a base sendo 10, ela está dispensada de aparecer. Cris, então sempre que não tiver base é porque ela vale 10? Se estiver escrito LOG sem base, ela vale 10 e nunca, jamais outro valor. Os logaritmos decimais, se nós pegarmos todos os logaritmos decimais, log de 1 na base 10, log de 2 na base 10, log de 3 na base 10, log de 4 na base 10 e organizarmos numa tabela, essa tabela chama-se tábua de logaritmos. Os livros didáticos, eles traziam antigamente que eu digo há menos de 10 anos atrás, essa tábua de logaritmos, uma tabela com vários resultados prontos de logaritmos decimais. Hoje não se fala mais em tábua de logaritmos e os resultados, sempre que forem necessários, vêm prontos. No enunciado do problema ele já me dá, sendo log de 2 igual a tanto, log de 3 igual a tanto. Já vem pronto, ninguém precisa decorar logaritmos decimais. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando à medida que eu for explicando o conteúdo, tá? Um outro sistema bem famoso são os logaritmos naturais ou neperianos. E a diferença é que ao invés de LOG aparece LN. Quando vocês enxergarem LN, serão logaritmos normais, só que eles têm a base E. Então, a base também não vai aparecer, só que agora a base é o número E. Quem é o número E? O número de Euler, que vale aproximadamente 2,7. Eles não são tão famosos, né? Tão usados quanto os logaritmos decimais. Se usa infinitamente menos os naturais ou neperianos, como eles são chamados. Repetindo, os logaritmos naturais ou neperianos nós representamos por LN e eles possuem a base E, também dispensada de aparecer. Se tem log e a base não aparece, é porque ela vale 10. E se tem ln e a base não aparece, é porque ela vale E, o número de Euler. Para os logaritmos naturais, valem todas as propriedades que vocês viram. Todas as propriedades fundamentais e, consequentemente, as próximas propriedades que nós vamos estudar são totalmente válidas também para os logaritmos naturais. Por exemplo, aqui eu quero saber o valor dessa expressão ln de E na base 3. A base não aparece e aparece ln. O que significa? Que a base é E. Ou seja, eu tenho log de E na 3 na base E. Como o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 3. E o log de 0,01, 0,01 é 1 dividido por 100, que é 1 sobre 10 ao quadrado, que é 10 na menos 2. Não aparece a base, eu tenho LOG, quer dizer que a base vale 10. Se eu tenho aqui 10 e a base é 10, o resultado é menos 2. 3 menos 2, resultado final para essa expressão 1. Perceberam, gente, que eu tenho um logaritmo natural e eu usei a mesma propriedade se não fosse logaritmo natural, se fosse com LOG.
Quando logaritmando e base são iguais, o resultado é o expoente. Usei a base tranquila, usei a propriedade, digo tranquilamente. Vamos agora para as propriedades operatórias dos logaritmos. Novas propriedades, mas a gente usa todos os conhecimentos anteriores. Primeira propriedade operatória: logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Sempre que tu tiver o logaritmo de um produto, tu pode abrir numa soma de logaritmos. Vale dizer, gente, que a recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base, posso transformar no logaritmo do produto. Há casos que a gente abre e há casos que a gente volta com a propriedade. Depende do tipo de exercício que nós estaremos trabalhando. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. E olha que notícia que eu tenho para te dar. Se tu tiver o logaritmo de um produtão, terá uma somazona dos logaritmos. Logaritmo de um produto, produto de 2, de 3 fatores, enfim, eu transformarei numa soma, tantas somas quanto forem os fatores do produto, tá? Então, não existe uma restrição, é para 2 termos que nem aqui, ou é para 3, podem ser 4, podem ser 5, reticências. Segunda propriedade, logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Sempre que eu tiver um quociente, eu posso abrir numa diferença de logaritmos. E a recíproca é verdadeira. Ter uma diferença de logaritmos, eu posso transformar no logaritmo de um quociente. Terceira propriedade, logaritmo de uma potência. O que essa propriedade tem de diferente lá das fundamentais? Nas fundamentais, esse era igual a esse. Agora, nós temos um logaritmando e uma base diferentes. O que se faz? Tu pega o n, dá um tapinha na orelha e manda ele para frente, multiplicando o log de b na base a. Sempre que tivermos o logaritmo de uma potência, o expoente pode passar para frente, multiplicando o logaritmo. E mais uma vez, a recíproca é verdadeira. Um número multiplicando um log, tu pega, dá um tapinha e devolve ele na potência, como expoente da potência. Próxima propriedade operatória. Agora, quem está elevado num expoente é a base A. Esse não é igual a esse, então não é o caso lá das propriedades fundamentais, são diferentes. O logaritmando é diferente da base. O que fazemos então? O expoente aqui eu não estou vendo, né? Então ele vale 1. Eu divido esse expoente por esse e multiplico pelo log de b na base A. Se eles fossem iguais, A na base A ou B na base B, daria 1 e ficaria só o quociente dos expoentes, que é a propriedade fundamental. Agora nós estamos vendo que mesmo que o logaritmando e a base sejam diferentes, eu posso dividir os expoentes, só que eu vou ter que multiplicar pelo log do b na base A, agora ambos libertos do expoente que eu tinha antes. Quinta propriedade, muito parecida, esse não é igual a esse, porém eu posso dividir o expoente do logaritmando pelo expoente da base
e passa multiplicando, poderia ter botado aqui um pontinho de multiplicação, multiplica o log de b na base A. Logaritmo da raiz. O logaritmo da raiz, olha que coisa interessante. Eu simplesmente liberto o b da raiz. Viram? Num passe de mágica, o b estava dentro da raiz, agora liberto, conservo a mesma base A, porém o índice passa para o denominador dividindo o log. Por quê, gente? Porque se eu transformar numa potência essa raiz, é b na 1 sobre q. E o b na 1 sobre q, o 1 sobre q eu dou tapinha na orelha, vai para frente multiplicando o log, que dá isso daqui. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre q vezes o log de b na base A. Ok, amados? Não sei se vocês se deram conta que a terceira propriedade, a terceira, a quarta e a quinta são a mesma propriedade. Sempre eu posso dividir o expoente do logaritmando pelo expoente da base. Muito bem. Sétima propriedade, temos agora a base está numa raiz. Então, num passe de mágica, nós libertamos a base, fica log de b na base A, porém, o índice da raiz fica na frente, multiplicando. E se tivermos ambos em raízes, nós libertamos os dois das raízes, porém, esse índice fica aqui na frente dividido por esse índice. Interessante essa propriedade, né? Muito interessante, muito útil. Podem surgir situações que apareçam coisas complicadinhas assim. Agora vocês já sabem o que fazer. Temos aqui um exemplo, log de x na base b é menos 2 e log de y na base b é 3. Quem é o log de x ao quadrado dividido pela raiz cúbica de y na base b? Vou começar abrindo esse quociente. Logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, comecei por aqui, eu tenho duas informações, estou começando por aqui, logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Agora, eu sei que log de x na base b é menos 2. Antes de substituir, cuidado, gente, isso aqui é um pega-ratão. Não é nesse momento que tu vai substituir por menos 2. Nós primeiro somos obrigados a dar o tapinha na orelha do 2 e passar para frente multiplicando. Tá bom? Esse 2 eu passei para frente multiplicando, libertei o y da raiz, passando o índice, dividindo, pura propriedade operatória. Agora, eu já posso substituir. Quem é o log de x na base b? Menos 2. Quem é o log de y na base b? 3. Substituo, resolvo. Menos 4, 2 vezes 2, menos 4, menos 3 dividido por 3, 1, resultado, menos 5. Se vocês ficaram com alguma dúvida, e o ideal seria também refaçam essa questão ou passem de novo esse slide, passem a minha explicação de novo, que ajuda bastante.
E a boa notícia é que dificilmente uma questão de logaritmos vai ter um único jeito de resolver. Eu vou te mostrar outra maneira de fazer essa mesma questão. Eu vou pegar, antes de começar aqui, eu vou usar a definição b na menos 2 é x, b na menos 2 é x. Isso é outro jeito de resolver. Aqui já está pronto, resultado final menos 5. Eu estou te mostrando outra maneira. Uso também a definição aqui, b na 3 é y. Agora eu pego essa expressão e substituo. Quem é o x? X é b na menos 2. Quem é o y? O y é b na 3. Substituímos cada um, o x e o y. Ao fazer isso, nós temos aqui uma potência de potência, vamos multiplicar e aqui nós podemos simplificar. Ou seja, b na menos 4, simplificamos aqui o expoente com o índice, fica b na menos 4 dividido por b, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai menos 4 menos 1, que é menos 5, e por fim eu tenho b na base b, só que esse está elevado na menos 5, o resultado, o próprio expoente lá das propriedades fundamentais. Duas opções, duas maneiras de resolver. Se puderem, se possível, repassem esse exemplo, tentem fazer sozinhos para ver se vocês entendem bem. Outro exemplo, se log de é essa soma, e aqui uma diferença, determine E em função de A, B e C. Se log de E é tudo isso, quem é o E em função de A, B e C? Percebam que aqui nós temos o número 1. Eu vou começar trocando o 1 por um logaritmo que dê 1, porque me interessa ter só logaritmos, ok? Eu troco o 1 por um log que me dê 1. Como todos têm a base 10, 1 eu posso dizer que é log de 10, porque log de 10 é 1. A base é 10, sendo iguais, o resultado é 1. Mais log de A. Esse 2 eu fiz o inverso da propriedade, eu devolvi ele como expoente. Aí vocês vão pensar, mas Cris, o que te deu, minha filha, que tu tá fazendo isso? Eu quero descobrir, eu tenho que ter um só log no primeiro membro e um só log no segundo membro para poder cancelar os logaritmos. Eu disse isso alguns slides atrás. Então, o meu objetivo é deixar todos esses logs num só log. O que eu faço agora? Essa soma e essa soma eu transformo num produto. É a volta da propriedade. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, e uma soma de logaritmos é o logaritmo do produto. Eu estou usando a volta da propriedade, menos log de C. O que eu faço? Eu já tenho um só log no segundo membro? Ainda não, mas eu vou chegar lá, porque agora eu tenho uma diferença de dois logaritmos. Vamos transformar no logaritmo do quociente. Finalmente chegamos num só log aqui e num só log aqui. Então essa é a hora de cancelar os logs e assim nós descobrimos o E em função de A, B e C. Dizer em função de A, B e C quer dizer que na minha resposta terá A, B e C.
Ok, gente? Outro exemplo, se log de 8 é A, log de 3 é B, calcule quem é log de 2 e também quem é log da raiz cúbica de 18. Inicialmente, vamos calcular o log de 2. Repetindo, ele me diz que log de 8 é A, log de 3 é B, quem é log de 2? Eu vou começar pelo fato de que o log de 8 é A. 8, eu posso dizer que é 2 na 3. Passo o 3, dou tapinha na orelha, ele vai lá para frente multiplicando. Estamos a um passo do paraíso, né, gente? Já vamos descobrir quem é log de 2. Basta o 3 passar dividindo, tá? Multiplicando, passo 3 dividindo, log de 2 é A sobre 3. Já encontrei o log de 2. Agora vamos descobrir o log da raiz cúbica de 18. Inicialmente, nós vamos fatorar, ou melhor, vamos libertar o 18 primeiro da raiz. Ele está dentro da raiz, eu vou me livrar desse índice passando para o denominador. Tem que dominar as propriedades, né? Eu sei. Tem que dominar, sem conhecer as propriedades. E qual é o melhor jeito de tu dominar as propriedades? Fazendo exercícios. Quanto mais exercícios, melhor. Agora sim, vamos fatorar o 18. 2 vezes 3 ao quadrado. Eu tenho aqui o logaritmo de um produto. Vamos abrir numa soma de logaritmos. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Eu já tenho log de 2, está aqui. O log de 3 eu conheço, preciso me livrar desse 2, dá o tapinha na orelha, manda para frente, multiplicando. Passei um terço aqui para frente, o log de 2 mais esse 2 vem para cá, 2 log de 3, log de 3 é B. Vamos substituir log de 2 é A sobre 3, substituo. O log de 3 é B. E assim nós encontramos 1 vezes A, 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2B, 2B e 3 vezes 1, 3. Esse é o resultado final. E assim, queridos, terminamos essa parte em que vimos as propriedades operatórias. Daqui a alguns dias disponibilizaremos uma lista de exercícios para que vocês possam praticar. Mas já vamos adiantando que no livro texto também tem muitos exercícios de logaritmos e exercícios muito bons. Vocês já devem ir resolvendo os exercícios do livro, vai ajudar muito. Tá bom, gente? Grande beijo. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem no Moodle, tá? Beijão. Fiquem com Deus, meus amores.